pouco. Eu preciso que você desligue. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Poxa, não ouvi nenhum bom dia de volta, caramba. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, professora. Obrigada. Obrigada. Estava tão animada. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. E aí, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Sim, professora. A senhora não passou nada na classe, não, né? Ou passou? Passei ontem. Eu não vi. Coloquei ontem lá uns exercícios para hoje. Nós vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos aqui, porque eu coloquei no PowerPoint, vou compartilhar com vocês, tá? E aí, a gente está aí aceitando o pessoal que está chegando. Seja bem-vindo. E a gente vai fazendo as nossas atividades e vai aprendendo aí várias coisas maneiríssimas que vamos levar para o resto da vida. E aí, professor? Tudo bem, Yuri, querido? É no livro, professora, a Tudo, atividade? Não, vai ser aqui na tela. Vai ser a atividade que eu deixei do Eclair ontem para vocês. Ah, tá. Vai ser aqui na tela, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para entrar. Aí, professora, olha o que eu te mandei lá no PV. Um bagulho bem legal. Você me mandou o quê? Aprendi a falar japonês. Aprendi a falar japonês. Ai, que legal. Na verdade, digitar. Nossa! Entendi tudo. Bom dia, Luiz Anderson. Tudo bem? Bom dia. Gente, só vou esperar mais um tiquinho, tá? Só mais uns 2 minutinhos para a gente poder começar a nossa aula. Aqui, eu estou aceitando a galera que está entrando. Professora, Oi. a senhora não faz igual o professor de educação física e faz um quiz pra gente, só que de português? Faz um quiz? É. Olha, eu posso ver se eu consigo achar, porque... Não, pede para ele te mandar o link. Eu vou lá. Professora Day. Eu não sou muito boa para fazer esses negócios, não. Professora Day. Nem eu sabia que você pode gerar nisso. Eu vou ver como é que faz e aí aviso a vocês. Fala, Professora Day. professora Day. Oi, fala, querida. Professora, não vou ligar a câmera porque eu tô uma derrota, porque ontem eu passei mal a noite toda. E só assim mesmo. Vai começar. O bagulho é quiz de matemática, eu quero ver. Quando botar o quiz de matemática, quem vai sair feliz daquele quiz? Eu vou pedir ao Cláudio, professor Cláudio, para poder me dar as dicas de como que ele fez. Bem, Então a senhora vai fazer, professora? se eu conseguir, com o maior prazer. Mas é para fazer bem difícil, hein? É para fazer aquele quiz hardcore. O Yuri só tá falando isso, professora, porque ele ficou em primeiro lugar. Primeiro não, terceiro. Então, eu não tô falando isso porque eu gosto de desafio. Então. Mas foi como? Foi... Na verdade, eu fiquei em primeiro, depois me passou, depois eu passei, depois a Maria Gabriele me passou, aí eu errei 2 e ela pegou a distância. Foi isso. Mas deixa eu falar, mas foi como? Foi esse menino contra menina? Foi
Sétimo Não, A é contra cada um sétimo por B. Todo si. mundo contra todo mundo. É cada um por si. Era de múltipla escolha. Múltipla Múltipla escolha. escolha. Múltipla escolha era cada um por si. Quem acertar, acertou, e quem errar, é quem errou. É isso. Aí o site já mostrava quem estava na frente. Isso, Mostrava mas cada Mostrava. questão. o site mostra para quem criou, quem estava na frente e quem não tá. Eu acho. Ah, que legal! Eu vou pedir o Cláudio para me dar essa dica, então, para a gente fazer. Isso, Muito isso. legal. Bom dia, professora. Oi, Bom Marcos, dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Marcos falou comigo ontem. Só o Marcos que percebeu lá o negócio. Me deu lá, falou, professora, tá errado lá, ó. Eu fui lá e mudei. Você viu, Marcos, que eu mudei? O quê? Você falou comigo que as palavras não estavam destacadas, lembra? Ah, lembro. Aí eu fui lá e consertei. Vamos lá, vamos começar, que já são 10h06. 10h06, cadê vocês? Eu tenho mais ninguém para aceitar. Nós somos aqui 26 participantes no total. Vamos começar aqui. Deixa eu abrir minha cara para vocês verem que beleza. Olá! Cara, nossa, tia, eu já falei que você é tão linda. Obrigada. De nada, tia. Olha aí nós outra vez. Vamos aqui, queridos e queridas. Vamos, primeira coisa é o seguinte. Primeira coisa, olha para mim aqui, ó. Para mim aqui. Presta atenção. Quem viu ontem no e-class, pode ter pensado assim, nossa, a professora endoidou de vez. A quarentena acabou com a mente dela. Com certeza. Ela colocou um exercício que a gente ainda nem sabe direito. Mas, meus amores, o negócio aqui é desafio. Já coloquei, porque a gente já vai começar a estudar as coisas aqui, entendeu? Isso é pra ir na loucura, né, tia? Tá aí na loucura, loucura, loucura. Ui, doideira. Filho, só um minutinho, gente. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá, gente. Pode fechar. Vamos lá. Então, a gente vai começar a ver algum grau de dificuldade aqui maior, porque vocês vão sair daqui de expert. Nós vamos estudar aí essas coisas de predicado, os tipos de predicado, já o predicativo, se é predicativo do sujeito, se é predicativo do objeto. O que é objeto? Objeto é isso aqui é um objeto? Sim, isso é um objeto. Isso é um objeto? Sim. Eu sou um objeto? Não, eu sou um ser humano. Entendi. Como é que o Steve Rogers fala? Entendi a referência. Só que a gente vai ver que o objeto aqui é um termo gramatical que a gente usa. Para quê? É um nome gramatical que a gente vai usar para quê? Que é aquilo que completa o sentido de um verbo. E daí a gente vai entrar no estudo, ó, e já vai, como dizia o Wagner Montes, eu não sei se é da sua época, mas aí a gente já vai escracha. Né? Vamos lá. E tô animada hoje, hein? Gosta sim. Vamos lá. Vamos começar aqui. Número 1, o Marcos, aí Cecília, fala comigo. Levantou a mão, Cecília. Pode falar. Liguei sem querer, professora. Ah, tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Olha só. Nós temos aqui um exercício que caiu aí numa faculdade aí, num vestibular de faculdade lá em São Paulo, tá? Baixar o volume da televisão, por favor. Falando aqui com meu filho agora. Tá? Desculpa, é porque isso aqui é vida real, entendeu? Isso aqui é vida real. Vamos lá, então. Identifique a alternativa em que aparece... Deixa eu admitir aqui. Em que aparece apenas... em que aparece um predicado... eu vou botar os nomes aqui de quem está rabiscando. Obrigado pelo coração, mas isso não vai tirar a atenção aqui. Tá? Então, vamos lá. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Então, nós temos aqui 5 alternativas. Apenas uma vai apresentar um predicado verbo nominal. Vamos comigo aqui, meus amores, relembrar
quais são as características de um predicado verbo nominal, tá? Então, vamos lembrar comigo aqui? Predicado verbo nominal, o que que ele tem que ter? Tá? Primeira coisa, ele tem que ter um núcleo verbal e um predicativo, né? Do sujeito, não é isso? Não é isso que nós aprendemos? Deixa eu ver aqui que alguém falou. Não, a cor mais escura não é resposta não, tá? É só o design aqui que ficou, mas eu acho que caiu na resposta, tá bom? Aquele design, é aquele design top, né, tia? Aquele design top aqui que é automático, a gente joga, ele já pá. Vamos lá. Então, vamos ver aqui comigo? Vamos ver aqui, olha só. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Opa! Deixa isso daqui para depois? Ou vamos direto nela? Vamos direto nela, ô Yuri? Vamos? Com certeza, vamos direto em tudo. Vamos direto nela, né, Yuri? Vamos lá, vamos diretão. Os viajantes chegaram, tá? Quem chegou? Os viajantes. Então, nós temos aqui o nosso sujeito aqui, os viajantes, tá? Mas uma pergunta, verbo esses viajantes são do passado ou do futuro? O verbo chegaram, né? O verbo chegar. Chegar é o verbo, né? Esse verbo é um verbo de ligação ou um verbo de ação? Eu diria, se Ação. fosse... foi um verbo de ação, mas se fosse, tipo, aquele jeito na internet, eu diria, depende como a pessoa vai interpretar esse verbo. Exatamente, mas aqui nós temos um verbo que indica uma ação literal. Literal, Isso. tá? Então, a gente tem aqui, olha, um verbo de ação. É um verbo de ação. Então, eu tenho um verbo de ação. Meu núcleo aqui do meu predicado, que é a palavra mais importante, aqui, ó, chegaram, é um verbo. Então, eu posso dizer que ele é um predicado verbal. Mas eu tenho aqui o cedo. Ih, caramba, professor, e aí? Cedo. Isso aqui a gente pode considerar como um predicativo? Talvez sim, talvez não. Nossa, o Yuri andando na segurança do talvez é maravilhoso, né, Yuri? Claro, porque dependendo quando a gente interpreta, a gente pode interpretar de um jeito errado, mas a gente interpretou de um jeito. E a pessoa interpretou de outro jeito. Não, mas aqui a gente não vai ter esse erro de interpretação. Então, a gente vai olhar aqui, olha. Os viajantes chegaram. O verbo chegar. Beleza. Mas, olha aqui, gente. O cedo é um predicativo. Então, eu estudei que quando eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, porque esse cedo aqui está qualificando, né? Ali, ó, os viajantes. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, chegaram cedo, eu tenho um predicado, verbo nominal. Alternativa correta, alternativa A. Só um minutinho que eu só vou ver uma coisa aqui, rapidinho. Professora, posso tirar uma dúvida? Vamos lá, tira junto comigo, fala. No PowerPoint, se eu não me... Volta no PowerPoint, porque eu preciso ler a palavra para poder tirar a dúvida. Ah, tá. Peraí que eu vou voltar. Só um minutinho que eu estou... Um minutinho que eu já volto lá, tá? Só um minutinho. Deixa eu só ler um negócio aqui, que senão vai dar ruim aqui no meu negócio. Só um minutinho. Tá, peraí. Eu vou voltar agora aqui para vocês. Gente, olha só, eu só fui ver porque eu falei um negócio aqui que não era para falar, que eu já confundi na matéria que eu vou entrar com vocês, tá? Vamos lá, voltando aqui. Assim quebra. Olha só, fala aí, pode falar. Tirar dúvida, professora? Pode. É Isabela. Desculpa, Isabela. Essa é verbo nominal por causa que chegaram, tá do lado de viajantes, que é um verbo e um nome nominal? Então, olha só, vamos falar aqui uma coisa. Rafaela, eu fiz uma coisa... Rafaela não, Isabela. Para de anotar aí, gente, por favor, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar. Apaga aí para mim quem anotou, por favor. Já estão começando, aparecendo Nicole, Cecília, aparecendo os nomezinhos aqui. Mas vamos lá, olha só. Eu peguei a caneta? Peguei. Eu falei errado para vocês aqui, tá? Eu estava falando e estou falando e já pensei que eu falei errado mesmo, tá? Porque eu marquei essa daqui porque eu quero falar com vocês dessa daqui,
tá bom? Mas olha só, a gente vai analisar ela aqui e a gente vai ver que essa daqui não é a verbo nominal. Essa daqui é uma verbal, tá? É um predicado verbal, tá? Isso aqui, vocês me desculpem, porque eu estava na empolgação, não analisei direito, tá? Quando eu falei aqui que cedo qualifica o viajante, está errado, né? Cedo não qualifica o viajante. Cedo qualifica quem? O verbo, né? A forma como eles chegaram ao destino. Eles chegaram como? Cedo, não é verdade? Sim. Aí, professora, viu? O meu talvez funcionou para alguma coisa. Exatamente. Essa daqui não é a verbo nominal. Essa daqui é uma verbal, tá? É um predicado verbal. Então, Isabela, né, que estava falando comigo, não é isso? Isabela, é um predicado verbal, aqui é um verbal, tá? Não é verbo nominal. Porque o núcleo do meu predicado é o verbo. Porque se eu falo, os viajantes chegaram, olha só. Já não tá beleza? Já não passei uma informação completa? Chegaram, tá? O resto é só um complemento. Cedo ao destino. Beleza. Então, eu tenho aqui um complemento. Mas aqui, olha, ele é um verbal por causa do núcleo do meu predicado, tá? A palavra mais importante aqui é qual? Os viajantes chegaram, né? É o verbo. Quando o verbo é o núcleo do meu predicado, eu tenho um predicado verbal. Outra coisa, esse é um verbo de ação, não é um verbo de ligação. Então, quando eu não tenho verbo de ligação, quando não tenho, o meu predicado vai ser verbal, tá? Vamos lá. Demitiram o secretário. Sujeito, indeterminado, né? Demitiram. Quem demitiram? Alguém. Sujeito indeterminado. Então, a gente não tem sujeito aqui, né? Determinado. Demitiram o secretário é o meu predicado. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Verbal. Exatamente. Verbal. Tá? Qual é o núcleo do meu predicado? Demitiram. Beleza? Demitiram. É o verbo. Demitiram. Ok. Nomearam as novas ruas da cidade. Quem nomearam? Alguém. Indeterminado. Sujeito indeterminado. Tá? Qual é o núcleo do meu predicado? Nomearam. Nomearam, que é um verbo, né? Então, é o predicado verbal. Verbal, ok? Agora aqui. Estava irritado com as brincadeiras. A senhora pulou. Isso mesmo. Estava, olha só, um verbo de ligação do verbo estar. Irritado aqui, Parece ó. a minha prima. É uma característica, né? Irritado ou irritada. Estava irritado. Então, aqui, estava irritado ou irritada. Quem estava? Eu estava. O sujeito está o. Então, o irritado, olha só, é uma característica do sujeito. Então, tem um verbo de ligação com o predicativo do sujeito. Então, aqui é predicado nominal. Aqui é nominal. Então, gente, esse aqui é verbal, esse aqui é verbal, esse aqui é verbal e esse aqui é nominal. Tá? O que nos sobrou? O que nos sobrou? A letra D. A letra D. Apareceram todos atrasados à reunião. Vamos analisar. Ué, gente, por que não está apagando aqui o que eu anotei? Ah, porque não é daqui, né? Maravilha, não é daqui. Guilherme, para de riscar a tela. Feio, Guilherme. Tem que ficar de castigo. Botar de castigo. Uma hora sem videogame. Isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos analisar a letra D. Compareceram. Quem compareceram? Quem compareceram, gente? Todos. Muito bem. Porque está numa ordem inversa aqui, né? Todos compareceram atrasados à reunião. Muito bem. Então, porque aí eu já ia falar, vocês já iam dizer assim, aqui também
é indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. E aí a gente não sabe. Ivan, para, Ivan. Vocês são demais. Desse jeito, a professora vai colocar todo mundo de castigo. Exatamente. Tem que botar a minha menos eu, porque eu sou um anjinho. Ajoelhado no milho. Então, cadê a Laura Mendes? Morreu. Triste Laura história, Mendes. tia. Triste história. Falei, ela morreu. Laura, cadê você, Laura? Tá sem microfone? É uma triste história, tia. É triste. Laura, fala comigo. Vamos lá. Laura, me E ela ajuda voltou aqui. dos mortos? Me ajuda aqui a fazer essa análise, né, Laura? Vamos fazer essa análise junto comigo. Que é aqui, ó. Compareceram todos atrasados à reunião. Nós temos uma ordem aqui que está inversa, né? Seria todos compareceram atrasados à reunião. Vamos dizer aos nossos amigos por que esse aqui é um predicado verbo nominal. Você pode me ajudar? Professora, eu acho que eu sei. Então, guarda aí, vamos ver se eu pedi. Por Isabela, Laura, você consegue, Laura? Compareceram todos atrasados à reunião. Então, vamos lá. Laura, vou deixar você pensando, vou pedir a Isabela, então. Tá bom? Professora, eu só acho, eu não tenho certeza. Eu acho que é um verbo nominal porque o verbo aparece primeiro. Não é por causa disso, porque o verbo aparece primeiro. Alguém sabe me dizer? Não. Não, vamos ver, tem mais gente aí. Vamos lá, Ana Calma aí. Luísa, Deixa eu analisar, vou dar aquela analisada. Calma aí. Kaique, Vamos Marcos André, silenciar aqui. Nicole, Miguel, Tainá, Mariana, Luiz, Anderson, Maria Gabriele. Vamos lá, gente. Tem muita gente aí boa aí que sabe, hein? Vamos lá. É um Por verbo. quê? Calma aí, todos é um verbo. A gente precisa ter no predicado, na classificação dele, para ser nominal ou verbal, né? Para ser verbal, o núcleo tem que ser um verbo, não é isso? Tem que Isso. ser um verbo de ação. Compareceram é um verbo de ação? Mas, Sim. É um verbo, não é de ligação, é um verbo de ação. Ele está indicando uma ação que alguém, né, praticou. Alguém foi lá e fez. Alguém compareceu, né? No caso aqui, o nosso sujeito. Todos compareceram. Beleza, então eu sei que já é um predicado verbal. Só que atrasados, refere-se a compareceram ou refere-se a todos? Todos. Todos. Bem, então aqui, se eu tenho uma característica atribuída ao meu sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito, né? Então, olha, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado, verbo, nome. Não. Exatamente. Vamos analisar novamente comigo, por favor? Vamos lá. Olha só. Predicado verbal. Predicado verbal é aquele que apresenta um verbo de ação. Tá bom? Predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Beleza? E o predicado verbo nominal é aquele que eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Então, olha só. Todos compareceram atrasados à reunião. Veja bem, meus amores. Todos é o meu sujeito. Compareceram, o verbo, tá? O verbo, compareceram. Agora, olha aqui para mim. Olha só. Aí você fala, todos compareceram, verbo de ação. Então, predicado verbal. Mas todos estavam como, gente? Atrasados. Então, atrasados refere-se ao meu sujeito. Então, aqui é um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Então, aí, eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho um verbo de ação, então, aí, o meu predicado vai ser o quê? Verbo nominal. Tem resposta correta? Resposta? D. D. Alguma dúvida?
Não. Então, vamos ao próximo. Minha parte não. Surgindo as dúvidas, a gente vai conversando, tá? Olha lá, vamos olhar aqui agora, gente. Todas as orações a seguir apresentam predicado verbo nominal, exceto. Então, a gente vai ver aqui que todas as orações têm predicado nominal menos uma. Então, olha só, a gente tem que prestar atenção. Quando vocês forem fazer a provinha lá online, ó, olha aqui, ó. Lê lá, ó. Todas as orações a seguir apresentam verbo nominal, exceto. Então, gente, qual a característica aqui que a gente vai encontrar em 4 orações? Vamos lá, vamos pensar. Quais são as características que a gente vai encontrar em 4? Um verbo de ação e um predicativo do Jeito. Se vocês não falarem, vocês não vão aprender, tá? Então, olha lá. Eu vou achar a característica aqui, ó, nas 4. Um verbo de ação e um predicativo do sujeito, que é uma característica atribuída ao sujeito. Então, vamos começar aqui Vamos começar pela A, tá? O menino voltou machucado. Vamos lá. Quem voltou machucado? O menino. Oi. Quem me Você chamou? pode repetir? Vamos lá, repetimos, tá? Nós vamos analisar 4 orações aqui. Nas 4 orações que são verbo nominal, tá? A classificação do predicado é verbo nominal, a gente vai achar quais características? Um verbo de ação e um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao meu sujeito, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar uma por uma. Dentre essas 5 questões aqui, essas 5 opções, uma não vai ter essas características, tá? Não vai apresentar essas características. Então, vamos aqui, ó. O menino voltou machucado. Aí a gente já descobriu aqui que o menino é o meu Sujeito. Foi ele que voltou machucado. Gente, o verbo aqui, voltou, do verbo voltar, é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ação. Exatamente. Por que ele é de ação? Porque tá falando de uma ação, de voltar. Exato, Isabela. Muito bem. Porque é alguém que está praticando, né? Alguém que está fazendo aquilo acontecer. Diferente do verbo de ligação, que se refere a um estado, ao ser, né? Ao ser, né? Ficar triste, estar cansado, né? Então, vamos lá. Então, aqui é literal, ele voltou. Ele deve ter ido jogar futebol e quando voltou para casa, ele voltou como? Machucado. Então, vamos analisar aqui. A palavra machucado, que é um adjetivo, que é uma característica, tá? Ela está qualificando o verbo ou qualificando o meu sujeito? O sujeito. Muito bem, está qualificando o sujeito. Então, quando eu tenho um adjetivo qualificando o sujeito, eu tenho um predicativo do Sujeito. Muito bem. Então, essa daqui tem um verbo de ação e tem um predicativo do sujeito. Ela é verbo nominal? Sim, falem todos. Sim. Sim. Isso aí. Então, essa daqui está correta. Isso está correta, tá bom? Beleza. Não é essa que a gente vai marcar. A gente quer achar uma que não é, tá? Porque é exceto. Cansados, os jogadores deixaram o campo. Nós temos aqui uma ordem inversa, não é? Olha só. Até por isso que a gente botou aqui uma vírgula aqui, ó. Cansados, os jogadores deixaram o campo. Então, vamos botar aqui, ó. Os jogadores deixaram o campo, tá? Os jogadores cansados, a gente poderia falar, deixaram o campo, tá bom? Vamos analisar? Quem deixou o campo? Os jogadores. Os jogadores. Os jogadores. Muito bem, os jogadores. É o meu sujeito. Gente, analisem aí para mim. Verbo de ação
Verbo Deixar. de ação? Esse deixar aí é verbo de ação? Sim. Exato, né? Porque você imagina o quê? Que eles saíram do campo, não é isso? Eles saíram do campo como que eles saíram? Cansado. Cansados. Cansados. Muito bem, cansados. Então, olha só, cansados. Caracteriza quem? Caracteriza. Ah, isso aí, o jogador. Eu Os perguntava. jogadores. Caracterizava o campo que estava cansado? Não, O verbo estava cansado? não. Não. Quem estava cansado? Os jogadores. Jogadores. Então, eu tenho um verbo de ação, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, o meu predicado aqui é o quê? Fale, gente. Verbo nominal. Muito bem, verbo nominal. Tá? Chamavam-lhe de covarde. Agora é a vez de vocês. Analisem essa oração aí. Vou dar um tempinho aí para vocês. Chamavam-lhe é uma ação. Chamava. Analisem aí. Vamos ver. O que vocês acham aí? Professora, essa áudio está desligado. Interrompi só um minutinho aqui, rapidinho, tá? Só um minutinho. Quero que vocês façam aí. Ok. Vamos lá? Conseguiram? Vou compartilhar de novo. Ih, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Isso está no livro, professora? Oi? Isso está no livro? Não, tá no livro não. Isso aqui é exercício, está lá no iClass. Ah, tá. Vamos lá. Chamavam-lhe... É uma... Cadê? Peraí. A gente estava onde aqui, né? Chamavam-lhe de covarde. Vamos analisar? Vocês ficam com medo, né? Só tem um negócio diferente, vocês já estão com medo. Vamos lá. Olha só. Chamavam-lhe de covarde, né? Alguém estava chamando alguém de covarde, não é isso? Verbo chamar. Verbo chamar. Tá? Olha só. Chamar. Aí, é um verbo de ação ou de ligação? Ação. Muito bem. A pergunta aqui é o seguinte, tá? Para a gente saber quem é o sujeito. O sujeito está aqui, o lhe, tá? Ou, a gente pode... Depois isso aqui vai ser complicadinho agora, eu não vou explicar isso aqui agora. Mas a gente sabe que tem sujeito aqui, tá? Então, depois eu vou explicar para vocês melhor essa questão. Mas aqui, ó, alguém era chamado de covarde, tá? Tá? E aqui, ó, verbo de ação e covarde é uma característica atribuída ao meu sujeito, tá bom? Então, eu tenho aqui um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal. Tá bom? Eu não tenho verbo de ligação, gente. Não tenho verbo de ligação, então já sei que é verbal. Se eu acho a característica aqui do meu sujeito, ó, é um verbo nominal. Depois eu vou explicar por que aqui tem sujeito para vocês. Depois eu explico, para não confundir a cabecinha de vocês agora. Assistiram ao espetáculo felizes Clarice e Carolina.
Quem assistiu feliz ao espetáculo? Larissa e Carolina. Então, meu sujeito. Qual é o verbo, gente? Assistiram. Assistiram. Assistiram aqui nesse contexto. É literal ou é fictício? Ou é só uma conotação? Literal. Elas foram a um teatro, a um circo, assistiram, viram o espetáculo. Então, o verbo de ação, um verbo significativo. Tá? E como elas estavam, gente? Felizes. Então, felizes é o meu predicativo do Jeito. Então, eu tenho verbo de ação, eu tenho predicativo do sujeito, então eu tenho um predicado verbo nominal. Não. Verbo nominal, beleza. Olha, como falou, todas as orações a seguir apresentam predicado verbo nominal, exceto, qual que é exceto, gente? Letra E. Vida real é assim, né? A filha vem aqui falar com a mãe na hora da aula. Mas vamos lá. Por que, gente, que essa daqui não pode ser um predicado verbo nominal? Por quê? Valendo um beijinho de coração, assim. Não tem verbo. Não tem o quê? Não tem verbo. Não tem verbo? Tem verbo. Era. Aqui, ó, verbo. Verbo ser. Por que não pode ser? Predicado verbo nominal. Vamos lá, gente, pensa aí. Tem que ter verbo de ação. Tem verbo de ação? Tem, porque era é o passado, quer dizer, é o passado de ser, que é uma ação. Isabela, seu raciocínio foi bom, mas não é. Vamos lá. Verbo ser, estar, são verbos de ligação. Olha só, era, tá? Que é o passado aí do verbo ser, você falou muito bem falado, tá? A gente não pratica a ação de ser. A gente apenas é. Ó, nós somos. Tá? É um estado, indica. E o que ela era, gente? Ela era o quê? Medrosa. Dá pra gente, Medrosa. dá pra alguém praticar a ação de ser medrosa? Não. Inteiramente? Não. Não dá. Então, assim, olha, a gente tem que pensar no verbo na seguinte questão. Qual a informação que ele está passando? Aqui. Aqui, no caso, ele está indicando que a pessoa era e não é mais. Ela era e não é mais, tá? Por exemplo, assistiram. Aí a pessoa não é, a pessoa fez. Tá bom? Olha a diferença. Tá? Era é o que sou, referente ao estado emocional, é característica da pessoa, caráter da pessoa. Conseguiu entender, Isabela? Agora, o verbo de ação indica algo que alguém fez ou está fazendo, né? Consegue perceber essa diferença? Sim, entendi agora. Entendeu? É que na hora de falar, sim. Deu a embolação lá. Tá, mas então, agora aqui, Isabela, vamos lá. Não, aqui nessa oração, eu não tenho verbo de ação, mas eu tenho um verbo de ligação. E eu tenho uma ordem inversa aqui. Como que deveria ficar aqui a ordem direta? Como deveria ficar a ordem direta? Aquela criança era medrosa. Exatamente. Quando eu organizo a oração, aquela criança era medrosa. Aí, ó, aquela criança é o meu sujeito. Aí eu tenho o era, que é verbo de ligação, tá? Ligando o sujeito à característica. Então, eu tenho aqui, gente, ó, um predicativo do sujeito, que é medrosa. E quem era medrosa? Aquela criança. Um verbo de ligação. Então, eu tenho um predicado nominal. Aqui é um predicado nominal, tá bom?
Temos 4 predicados, verbo nominal, e temos um predicado nominal. Qual a característica do predicado nominal? Digam comigo. Verbo de ligar. Verbo de São. ligação. Verbo de ligação. E um predicativo do Jeito. Muito bem, isso aí, tá? Nós estamos quase terminando nossa aula. Agora vamos aqui. Isso aqui, gente, o que é predicativo do objeto? Olha só, o que é predicativo do objeto? Tá? É a qualidade atribuída ao complemento verbal. Mas isso aí a gente vai estudar mais tarde. O que está pedindo aqui? Olha só. Assinale a opção em que o termo destacado foi corretamente analisado. Tá? Então, vamos achar aqui, olha. Todo aquele amor deixava-o insensível. Tá? Insensível. Está caracterizando quem, gente? Vocês sabem? Eu acho que essa daqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa daqui para... que eu não tenho como explicar, porque eu ainda não dei essa aula para vocês. Tá? Mas eu vou deixar essa daqui para a próxima aula que eu vou dar para vocês. Guardem essa número 3. Tá lá que essa é a número 3. Guardem, tá? Que depois a gente pode fazer ela. Tá bom? Guardem ela aí. A gente pode fazer depois, porque tem várias coisas aí que eu vi que nós temos que fazer. Espera aí só um minutinho. Deixa eu só ver aqui se eu... Deixa eu só editar aqui, só um minutinho. Que eu vou editar essa questão. Tá, vamos lá. É isso mesmo, só para eu ver aqui. A 4, a 3 e a 4. A 3 e a 4, nós vamos deixar para fazer depois, tá? A 3 e a 4, nós vamos fazer depois. Por que que a gente vai fazer depois? Porque eu preciso explicar para vocês o que é predicativo do objeto, o que é uma adjunta adverbial, tá bom? Porque senão não vai dar certo. A 4, aqui a gente até pode tentar fazer, né? Deixa eu ver, mas é melhor falar da 5. Vamos para a 5. Deixa a 3 e a 4 para depois, tá? Assinale as alternativas corretas de acordo com a classificação das frases entre parênteses. Opa, vamos lá. Eles querem o carro. Eles querem o carro. Ah, primeira coisa, gente. Assinale. Opa, volta. Assinale as alternativas. Olha só. As alternativas corretas. Isso indica o quê? Que eu tenho apenas uma alternativa? Não, caí na vigariça, eu só botei uma. Isso, a gente tem mais de uma. Então, vamos lá. Eles querem o carro. Quem quer o carro? Eles. Eles, muito bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Faltam 5 para acabar a aula. Exatamente, a gente vai acabar a aula. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, vou continuar aqui. Eles querem o carro, tá? Eles querem o carro, tá? Verbo de ligação ou verbo de ação, gente? Verbo de ação ou verbo de ligação? Ação. E aí? Ação. Muito bem. Opa, por que eu fiz aqui, gente? Mudei a tela. Que isso, tio. Buguei agora, do nada tava um negócio, foi para outro, depois vai Opa, para aqui, China. voltou. Aí eu cliquei no negócio sem querer. Verbo de ação. Eu tenho um verbo de ação, então meu predicado, ele tem que ser verbal. Então aqui está certo, olha. Correto. Verbo de ação. Os garotos chegaram cansados ao museu. Quem chegou cansado? Os garotos. Chegaram é verbo de ação. Cansados. Caracteriza o verbo ou caracteriza o sujeito?
O sujeito. Muito bem. Então, eu tenho verbo de ação. Eu tenho um predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal. Então, isso aqui também está certo. Isso aqui está certo. Tá? O rei tornou-se ladrão. Gente, o verbo aqui, tornou-se, do verbo, né, se tornar, tá? Ele aqui é um verbo de ação? Respondam. Ou é um verbo de ligação? Aqui é literal. Aqui é literal. Alguém pode pegar e se converter. Virar o ladrão. Ou isso aqui tem a ver com o estado, né? Com caráter. É contigo, Dramático. Então, tem alguém falando aí que... Vamos lá. Então, aqui, gente, não pode ser um predicado verbal, porque eu não tenho um verbo de ligação. Então, essa daqui, olha, tá? Não tá certa. Isso aqui é um predicado nominal. E aqui ele está classificado errado, tá? Os bêbados furiosos viraram a mesa do bar, tá? E, gente, aí, o verbo aqui, olha, viraram. É um verbo de ação ou de ligação? Ação. Ação. Pois é. É um verbo de ação. Então, o verbo de ação, o predicado teria que ser verbal. Está classificado errado. Essa aqui também está errada. Está dizendo que é nominal. Não é nominal, é verbal. O pobre mendigo, depois de receber a herança que lhe era devida, virou rei. Gente, o verbo virou, aqui, ó, virou. Quer dizer, o mendigo virou rei, tá? A frase original, que a oração é o mendigo virou rei. Isso aqui é só uma explicação no meio, tá? O mendigo virou rei. Virou, verbo de ação ou de ligação? Digam para mim o correto, por favor. Para encerrar bem bonito, com um beijo e um abraço. Acabou, gente? Vocês saíram? Todo mundo saiu? Eu vou sair nada. Acabou? Ninguém vai falar? Gente, o verbo aqui virou. Esse contexto. Ligação. Não de ligação. Nunca. Hã? Ligação. Muito bem, de ligação. Porque ele não virou alguma coisa para ser rei, né? Refere-se ao estado dele. Então, ele é um predicado nominal. Muito bem. Eu tenho aqui um predicado nominal. Eu tenho um verbo de... Eu tenho mendigo, ó, o pobre mendigo, tá? Virou rei. Eu tenho aqui um verbo, eu tenho um predicado nominal. Então, essa daqui também está correta. As corretas são 1, 2 e 5, ok? Quem não fez, vai lá fazer. Posta lá para mim. Na próxima semana, nós vamos falar do exercício 3 e o 4. Se Deus quiser, eu vou postar um videozinho para vocês sobre o predicativo do objeto, para vocês entenderem. Fala, querido. Tchau, professora. Eu vou sentir saudade de zoar contigo, de fazer brincadeira. Então, tchau. Então, até tchau. Semana que vem. Semana que vem, porque quinta-feira tem feriado. Não vamos entrar no Eclass, não vamos entrar no Zoom. Amém. Anote suas dúvidas para a gente poder fazer depois aí, tirar as dúvidas, tá bom? Refaça os exercícios, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Meu beijo. A professora. Tchau. Ela é um